Dia 17 de setembro fez 15 anos que meu avô faleceu. E dia 2 de outubro seria o aniversário dele. E eu até tinha gravado um podcast falando sobre a morte dele no dia 17 de setembro. E até pensei em gravar um pro aniversário dele, mas de alguma forma eu senti que eu precisava deste tempo para conseguir produzir o podcast e publicar aqui para vocês. Não é que eu não tinha coragem, mas eu acho que eu precisava analisar de uma outra forma para conseguir dividir isso com vocês. O podcast de hoje pode ser para algumas pessoas um tema um pouco delicado, então se você não sabe lidar com assuntos sobre morte, pode pular e ir para um outro episódio e tá tudo certo. Falar sobre morte para algumas pessoas é algo muito dolorido. Eu acredito que morte seja algo que é um fim de ciclo e um começo de outro, mas que muitas vezes ela é necessária para a gente conseguir avançar em alguns aspectos. Muita gente, quando ouve eu falar isso sobre é necessária a morte, analisa sobre a morte literalmente de alguma pessoa. E eu falo que o processo de morrer ou de morte, ele vai muito além sobre a morte física de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa ela já se foi, mas dentro do nosso dia, da nossa memória, das nossas coisas, ela não se foi. Ela continua ali de uma forma muito viva e a gente não consegue fazer o fim daquela vida mentalmente falando para conseguir avançar com algumas coisas. Não estou dizendo isso que eu estou, desde quando meu avô faleceu até hoje, lamentando ou lastimando a morte dele. Não, isso não é o caso. Eu entendi muito bem o que aconteceu na época, ele estava sofrendo muito. Então, quando ele se foi, foi um grande alívio, tanto para ele quanto para quem vivia ao redor dele, né? Como eu e o restante da família, porque ele já vinha passando por processos de saúde muito delicados. Mas não vou falar literalmente sobre isso. Aqui um ponto é sobre morte e saudade. Muitas vezes a gente não consegue lidar com as perdas da nossa vida. É tudo muito dolorido, a gente, nossa, parece que tá arrancando um pedaço de um braço da gente. A questão de perder coisas, de finalizar ciclos, de pôr pontos finais, de decidir avançar com certas coisas, para muita gente é quase que uma tortura. É quase que um processo de decapitação, como se colocasse a pessoa na guilhotina e falasse: vamos cortar a cabeça. Porque ela se vê num abismo, na beira de um precipício, que ela tem muito medo de escorregar e cair dali e nunca mais conseguir voltar. E eu vejo que fins de qualquer coisa que seja, eles são necessários para a gente conseguir avançar em outras coisas. A gente precisa encerrar ciclos, encerrar processos, encerrar momentos da nossa vida para a gente conseguir avançar, seja em qual aspecto for, seja amizade, trabalho, família, relacionamento, enfim. A vida da gente ela é feita de ciclos e quando a gente não sabe encerrar os ciclos, a vida vai ficando cada vez mais confusa, porque vai virando uma bola de neve, vai virando uma coisa totalmente desenfreada, porque a gente não consegue se desvencilhar ou se desconectar daquelas coisas. E quando eu falo sobre a gente precisa aprender a lidar com o fim, a gente também precisa aprender a lidar com a saudade do fim. Muitas pessoas falam sobre, nossa, mas você não sente falta do seu avô? Eu sinto. Mas a dor que eu senti quando ele se foi, ela foi se modificando com o tempo e eu fui aprendendo muitas coisas com essa partida dele.
O processo de você perder alguém e a saudade, ela te ajuda a evoluir em muitas coisas. Ela te ajuda você a perceber a vida e perceber o ambiente, perceber escolhas e perceber muitas coisas que, de alguma forma, se a gente não tivesse passado por aquilo, a gente não conseguiria lidar. A gente não conseguiria estar onde a gente está. O meu avô, ele era radialista. Ele trabalhou durante muitos anos com um rádio de campo, com programas de rádio e tudo mais. Eu era criança, ele ainda tinha programa de rádio. E eu me formei em jornalismo. E eu faço podcast. Ou seja, eu segui uma parte dos passos dele. Só que, infelizmente, quando eu me formei, ele já não estava mais aqui. Porque quando meu avô faleceu, eu ainda ia fazer 13 anos. Eu tinha 12 anos e poucos meses para os 13. Porque ele faleceu em setembro, eu faço aniversário em novembro. Ou seja, eu estava na porta dos 13 anos, mas ainda não tinha. Eu era uma criança. E naquela época, lidar com a morte dele não foi dolorosa. Porque eu não entendia muitas coisas de maneira concreta, porque eu era uma criança, eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje, eu não tenho a vivência que eu tenho hoje. Então, naquela época, a perda, a dor, foi de um jeito. Com o passar dos anos, de alguma forma, a dor se intensificou, porque eu comecei a perceber coisas que eu não vivi, que eu queria ter vivido, eu queria que ele tivesse visto, que eu queria que ele tivesse experienciado junto comigo, e eu não tive. Não tive essa oportunidade porque ele não estava mais aqui. E quando foi agora os 15 anos de morte dele, no dia em si eu chorei muito. Chorei porque é uma dor que, por mais que ela vá se modificando, ela tá sempre ali. E é igual eu falei, saudade, ela ajuda você a perceber as coisas, mas ela sempre vai doer. Ela sempre vai incomodar, ela sempre vai machucar de formas diferentes, mas ela vai estar sempre ali. Porque tudo que traz saudade, que traz esse sentimento de falta, é porque de alguma forma foi muito importante algum nó da nossa vida. E quando eu falo nó, é porque a nossa vida ela é feita de pontos, né? São linhas que vão se juntando, vão se fiando, e em alguns momentos elas se entrelaçam e faz um nó. Aqueles nós são nós centrais na nossa vida. Então é formatura, é o primeiro beijo, o primeiro namorado, a morte de alguém muito, muito próxima, um casamento. São coisas que fazem nós na nossa vida. São pontos de conexão muito grande. São pontos energéticos muito importantes. E estes momentos muito importantes que é o que causam essa dor, essa saudade. E muitas pessoas não querem sentir isso em diversos aspectos. Muitas vezes a pessoa, nossa, mas eu já terminei o namoro tem tanto tempo, eu já tô numa outra relação, já tô numa outra vida, já tô numa outra coisa, e às vezes ainda me pego pensando naquela pessoa lá atrás e ainda incomoda. Porque pode ser que o ciclo que você tinha com aquela pessoa não foi finalizado de maneira correta. Pode ser que o ponto final ali não foi muito bem feito. Pode ser que ainda tenha memórias e lembranças e coisas que você ainda precisa lidar com aquilo. E não é lidar no sentido de você tem que voltar lá e discutir com aquela pessoa. Não. É às vezes sentar um pouco e analisar o porquê que aquilo ainda incomoda. O porquê que aquilo ainda dói. O porquê que aquele momento ainda causa desconforto. Mas é desconforto de quê? É saudade daquilo que você viveu de bom? É dor porque você sabe que aquilo te causou muitos problemas e você se arrepende? Você entende que vocês conseguem me entender que são muitas camadas, são muitas coisas, que não é simplesmente uma resposta sobre lidar com morte, lidar com saudade, é A ou B. Não. A gente está falando de algo muito subjetivo. A morte é algo muito subjetivo porque existe a morte física. Carne e osso, morreu, acabou, enterrou.
Mas existe a questão de psicológica, ligação afetiva, energética, um monte de coisa, que estes fins são muito diferentes. Esses términos, essas mortes são muito diferentes. E os processos de saudade de cada uma dessas situações são muito diferentes. Quando um cachorro, um gato, um animal de estimação seu morre e você lida com aquela dor, você lida com aquela dor de um jeito. Quando você perde um amigo que você tinha uma grande consideração e por algum motivo aquela pessoa foi morar muito longe e se casou e teve uma outra vida, você perdeu aquela conexão com aquela pessoa, é um outro sentimento de saudade. Ou seja, não existe um único sentimento, não existe uma única forma de lidar com aquilo, mas existe o por que que ainda incomoda? Por que que aquilo ainda machuca? Ou aonde que aquilo machuca? Ou por que que aquilo ainda gera esse sentimento tão dúbio? Porque muitas vezes algumas pessoas até comentam comigo sobre: "Nossa, mas eu me peguei lembrando de tal coisa e aquilo me causou tanto mal, aquilo me causou tanto problema, aquilo me deu tanta coisa ruim depois, por que que eu voltei naquilo?". E aí eu virei e falei assim, falei: "Pode ser que você ainda tenha coisas na sua mente que gera gatilhos daquilo. Às vezes pode ser que você tá vivendo coisas hoje que tá remetendo àquilo que você viveu lá naquele momento e que te joga esse alerta, que joga essa luz na sua cara do tipo: "Olha, você tá caindo no mesmo buraco de novo, você tá cometendo os mesmos erros, você tá fazendo as mesmas escolhas". Enfim, são processos que muitas vezes as pessoas não percebem. E aí elas focam naquela dor, mas elas não percebem o porquê que dói. Elas não percebem o que está causando aquele reavivar de memória, ou o que está causando aquele déjà vu, né, aquele processo de: mas por que que isso voltou agora? Mas por que que essa lembrança veio assim tão forte? Mas por que que ver tal coisa me deu esse desconforto e me trouxe aquela pessoa?". Sabe, são essas conexões que a gente tem que começar a tentar entender e tentar perceber se é só um sentimento de lembrança, do tipo alerta pra mente, ou se é algo mais afinco, do tipo, tem que ir resolvendo alguma coisa, ainda tem que lidar com alguma coisa. Muitas das vezes, existe coisas ainda para ser lidadas, mas muitas das vezes é simplesmente algum gatilho que despertou aquilo. Por exemplo, todo dia 17 de setembro, eu sinto saudade, eu choro, eu fico mal por conta da morte do meu avô. É porque eu não superei aquilo? Não, é porque é uma data simbólica. É uma data que me gera muitas lembranças daquele dia que de alguma forma não vai passar nunca. Porque é sangue do meu sangue, é minha família. É alguém que fez parte da minha história e que vai sempre continuar fazendo parte da minha história e da minha vida. Independentemente de qualquer coisa, aquele momento que eu vivi quando eu tinha 12 anos, ele me marcou. E por ele ter me marcado, aquilo vai sempre estar na minha memória naquele dia. Vai estar sempre ali. Vai estar sempre reavivando aquilo. Por quê? Porque é alguém que foi muito importante para mim. Assim como pessoas que eu tive na minha vida, de amizades, professores e afins, que às vezes eu me pego lembrando dessas pessoas e bate aquele sentimento no coração de melancolia. Mas não é porque é triste, mas é porque, tipo, nossa, que saudade daqueles tempos. Nossa, vivi tanta coisa boa naquela época. Nossa, essa pessoa ela era tão legal, mas a vida deu tantas reviravoltas e dispersou os caminhos. Mas não é algo ruim. A gente gera aquela nostalgia, aquela melancolia, mas que de alguma forma aquilo ajuda a gente a se reconectar com algumas coisas que às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho. Eu já voltei a ter atitudes que eu tinha de cotidiano mesmo, por conta de saudade. Por conta de ter parado e lembrado de momentos da minha vida, e eu falei, tipo, nossa, eu fazia isso. Vou dar um exemplo.
Eu chupava um sorvete todo mês desse sabor, porque eu sempre amei isso. E depois de um certo tempo eu me perdi e nunca mais fiz aquilo. E lembrar daquele tempo com aquela pessoa, com aquela professora, com aquele amigo, sei lá, me trouxe aquela lembrança daquele tempo e eu, nossa, faz tanto tempo que eu não chupo aquele sorvete. E aí você retoma um hábito que você sempre gostou, mas que por algum motivo você perdeu no meio do caminho por conta de N coisas da vida. Então nem sempre a lembrança, a saudade, ela gera algo ruim. Pode ser que ela gere algo bom. Pode ser que ela gere algo que você às vezes precisa reviver para você dar uma um impulso para alguma coisa, né? Tipo, nossa, eu precisava dessa motivação disso, eu precisava daquela lembrança daquele momento que eu tinha aquela energia, que eu tinha aquele objetivo, que eu tinha aquele sonho. E é isso. É entender que saudade e morte, ou saudade e fins, nem sempre são ruins. Mas entender que a gente tem que saber lidar com eles com sabedoria e saber lidar com muito carinho, tudo isso, para que a gente consiga absorver coisas boas, para que a gente consiga absorver coisas importantes e tirar algum proveito disso. E é isso, habitantes. Desculpem esse podcast mais melancólico, mas eu precisava disso. Eu precisava falar sobre essas questões de saudade, de lembranças, de fins, porque é um momento de muita reflexão para mim. E é um beijo para vocês e até o próximo episódio.